Meu nome é Edileuza. Tenho 38 anos e moro em Caruaru, no agreste de Pernambuco. Vou contar o que aconteceu no dia 14 de fevereiro de 2025, quando meu marido me humilhou num restaurante lotado, pedindo divórcio na frente dos amigos dele e da amante, sem saber que eu já estava esperando esse momento há 8 meses. E que o envelope que eu tirei da bolsa ia destruir não só o casamento dele, mas a vida inteira que ele achou que ia ter com ela. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história de mulheres que não aceitaram ser humilhadas. E deixa seu like se você também acredita que vingança bem planejada é prato que se come frio. Mas antes de chegar naquele dia, preciso te contar minha história. Porque nada do que aconteceu faz sentido sem você entender de onde eu vim. E principalmente sem entender que tipo de mulher eu me tornei ao longo desses 38 anos. A história começa muito antes. Começa numa manhã de 1987, quando eu nasci numa casa de 2 cômodos no bairro Salgado, periferia de Caruaru. Casa sem reboco nas paredes, banheiro do lado de fora, água só de manhã cedo quando a pressão estava boa. Meu pai, seu Expedito, era feirante. Vendia queijo coalho na feira de Caruaru, a maior feira ao ar livre do Brasil, orgulho da nossa cidade. Eu cresci debaixo da barraca dele, literalmente. Enquanto ele gritava, queijo coalho fresquinho, vem provar, freguês! Eu ficava sentada no chão de cimento, brincando com retalhos de plástico que ele usava para embalar o queijo. Minha mãe, Dona Severina, ajudava na barraca. Cortava o queijo, pesava, embalava, dava troco. Ela tinha mãos rápidas, precisas, mãos que nunca erravam na conta, mesmo sem ter terminado nem o primário. A gente era pobre, muito pobre. Do tipo que comia cuscuz com ovo de manhã e, se tivesse sorte, comia cuscuz com ovo de novo à noite. Do tipo que usava roupa remendada e sapato furado. Do tipo que não tinha televisão em casa. A gente assistia jornal na casa da vizinha, Dona Zefinha, quando ela deixava. Mas meu pai tinha uma coisa que ninguém podia tirar dele. Orgulho. Orgulho do nome limpo. Lembro de uma tarde, eu devia ter uns 7 anos. Um cliente veio reclamar que tinha pagado e não tinha recebido o queijo. Meu pai parou tudo o que estava fazendo. Largou os outros clientes esperando. Pegou a caixa onde guardava o dinheiro, contou nota por nota na frente do homem e disse com aquela voz firme que ele usava quando estava sendo sério. Seu Antônio, o senhor tem razão. Eu cobrei, mas esqueci de entregar. Toma aqui seu queijo e me desculpa pelo transtorno. O homem pegou o queijo e foi embora. Quando ele saiu, minha mãe sussurrou. Expedito, aquele homem tá mentindo. Eu lembro de ter entregado o queijo para ele. Meu pai olhou para ela, depois para mim, e disse algo que eu nunca esqueci. Severina, pode ser que ele tá mentindo, mas pode ser que a gente errou. E eu prefiro perder um queijo do que perder meu nome. Porque queijo eu faço mais amanhã. Mas nome limpo, uma vez que perde, não recupera nunca mais. Eu tinha 7 anos, mas aquelas palavras ficaram gravadas na minha cabeça como se ele tivesse usado ferro quente. Nome limpo. Era tudo que ele tinha. E ele me ensinou que era tudo que importava. Os anos foram passando. Eu ajudava na feira sempre que podia. Depois da escola, corria para lá. Ajudava a embalar, ajudava a limpar a barraca no final do dia, carregava as caixas vazias de volta para o depósito. Meu pai dizia que eu era a melhor ajudante que ele já teve. Edileuza, você é esperta. Você vai longe. Eu não sabia o que era ir longe quando você morava no Salgado e acordava às 4 da manhã para vender queijo. Mas eu acreditava nele. Acreditava que um dia a vida ia melhorar. Até que um dia tudo piorou. Era uma sexta-feira de junho de 2001. Eu tinha 14 anos. Estava na escola quando uma colega veio correndo. Edileuza! Edileuza! Teu pai passou mal na feira! Chamaram o SAMU! Eu larguei tudo. Caderno, mochila, tudo. Saí correndo. Da escola até a feira eram quase 3 quilômetros. Corri sem parar. Quando cheguei, vi a ambulância.
Vi os outros feirantes em volta da barraca do meu pai. Vi minha mãe ajoelhada no chão, as mãos no rosto, chorando. Meu pai estava deitado entre as caixas de queijo, os olhos fechados, a mão ainda segurando uma nota de dinheiro. Ele tinha morrido no meio de uma venda. Infarto fulminante. Foi o que o médico do SAMU disse. Não teve como fazer nada. Meu pai, seu expedito, morreu como viveu, trabalhando, com o nome limpo. Eu ajoelhei do lado da minha mãe e chorei. Chorei tanto que pensei que ia secar por dentro. Chorei pela perda. Chorei pela injustiça. Chorei porque ele era bom, honesto, trabalhador, e mesmo assim a vida levou ele cedo. Levou ele aos 42 anos, sem dar tempo de ver a filha crescer, sem dar tempo de descansar um dia na vida. O enterro foi no sábado. Metade da feira compareceu. Todo mundo tinha história para contar sobre seu expedito. Como ele era justo. Como ele ajudava os outros feirantes quando precisavam. Como ele nunca devia nada para ninguém. No velório, seu Geraldo, que tinha barraca ao lado da do meu pai há mais de 20 anos, se aproximou de mim e disse: Edileuza, teu pai era um homem de palavra. Se ele dizia que ia fazer, fazia. Se ele dizia que ia pagar, pagava. Esse mundo perdeu um homem bom hoje. Eu agradeci com a voz embargada. Depois do enterro, a realidade bateu forte. Minha mãe tentou continuar com a barraca, mas ela não tinha o mesmo ânimo, não tinha a mesma força. Não tinha aquele grito potente que meu pai tinha, aquele queijo coalho fresquinho que atraía cliente de longe. As vendas caíram. Em 2 meses, minha mãe mal conseguia pagar o ponto. Em 4 meses, perdemos a barraca. O dono do espaço não quis saber de dó. Negócio era negócio. Foi aí que a pobreza que a gente conhecia ficou ainda pior. Minha mãe começou a fazer faxina em casas de família. Eu, com 14 anos, tive que largar a escola e trabalhar também. Consegui emprego como empregada doméstica na casa de uma família rica do centro de Caruaru, a família Albuquerque. Foi aí que minha vida mudou, mas não do jeito que eu imaginava. Lembro do primeiro dia na casa deles como se fosse ontem. Era uma mansão. Não, era um palácio. 3 andares, piscina, jardim com mais verde do que eu tinha visto na vida inteira. Eu, que morava numa casa de 2 cômodos sem reboco, agora limpava uma casa que tinha mais banheiros do que a minha tinha cômodos. Dona Hilda me recebeu na porta dos fundos. Ela era uma mulher elegante, na casa dos 50, cabelo sempre preso num coque perfeito, roupa sempre impecável. Ela me olhou de cima a baixo com aquele olhar que eu já conhecia, o olhar de quem estava avaliando se eu servia ou não. Você é a Edileuza? Sim, senhora. A dona Zefinha te recomendou. Disse que você é trabalhadora e honesta. Sou sim, senhora. Espero que seja mesmo. Aqui a gente não tolera preguiça nem desonestidade. Já tivemos que demitir 3 empregadas este ano por roubo. Eu senti meu estômago apertar. Roubo. A palavra me doeu como se ela tivesse me acusado diretamente. A senhora pode ficar tranquila. Meu pai sempre me ensinou que nome limpo é a única coisa que a gente leva para a cova. Dona Hilda arqueou uma sobrancelha, como se não esperasse aquela resposta de uma menina de 14 anos. Está bem, vem, vou te mostrar suas funções. E assim começou. Eu limpava, cozinhava, passava roupa, lavava louça. Acordava às 5 da manhã, chegava às 6 na casa dos Albuquerque, trabalhava até às 8 da noite. Ganhava meio salário mínimo, mas era o que tinha. A família Albuquerque era dona de uma rede de farmácias. 4 farmácias espalhadas por Caruaru. Seu Heitor Albuquerque era o patriarca, homem sério, de poucas palavras, mas justo. Ele saía cedo para trabalhar e voltava tarde, sempre de terno, sempre com aquela postura de quem comandava um império, mesmo que fosse um império pequeno de farmácias de cidade do interior. Dona Hilda era diferente. Ela não trabalhava. Ela administrava a casa, que era o jeito elegante dela dizer que mandava nas empregadas e passava o dia fazendo crochê, indo para a missa e tomando chá com as amigas do clube. E eles tinham um filho, Tarcísio.
A primeira vez que eu vi Tarcísio Albuquerque, ele estava descendo as escadas da mansão de óculos escuros, bermuda de praia e uma expressão de quem tinha acabado de acordar, mesmo sendo 2 da tarde. Ele tinha 18 anos, mas parecia mais velho. Não pela aparência. Ele era bonito, alto, cabelo bem cortado, pele bronzeada de quem tinha tempo para ficar na piscina. Parecia mais velho pela forma como se movia, com aquela confiança preguiçosa de quem nunca teve que se preocupar com nada na vida. Ele passou por mim sem olhar. Eu era invisível. Mais uma empregada. Nada além disso. Os meses foram passando. Eu continuava trabalhando. Firme, calada, eficiente. Dona Hilda reclamava de tudo. A casa nunca estava limpa o suficiente. A comida nunca estava temperada direito. As roupas nunca estavam passadas do jeito que ela queria. Mas ela não me demitia, porque eu era trabalhadora e honesta, e ela sabia disso. Seu Heitor quase não falava comigo. Mas de vez em quando cruzava comigo no corredor, ele dava um aceno de cabeça, um reconhecimento silencioso, como se dissesse: "Você está fazendo um bom trabalho." E Tarcísio continuava me ignorando. Até o dia que tudo mudou. Foi uma noite de sábado. Eu estava na cozinha, terminando de lavar a louça do jantar. Era quase meia-noite. Eu devia ter ido embora há horas, mas tinha ficado porque Dona Hilda tinha dado um jantar para umas amigas do clube e deixou a cozinha destruída. Ouvi barulho na garagem, porta batendo, alguém tropeçando, xingando baixinho: Tarcísio. Ele entrou pela porta da cozinha cambaleando, bêbado, muito bêbado. A camisa aberta, o cabelo despenteado, cheiro forte de cachaça. Quando me viu, ele congelou. "Edileuza? Boa noite, seu Tarcísio. O que você está fazendo aqui essa hora?" "Terminando de limpar a cozinha, seu Tarcísio." Ele se apoiou na mesa, tentando se equilibrar. Os olhos vermelhos, a expressão confusa. Você sempre trabalha até tarde assim?" "Quando precisa, sim." Ele ficou me olhando. Não com aquele olhar de sempre, aquele olhar que atravessava como se eu não existisse. Era diferente. Era como se ele estivesse me vendo pela primeira vez. "Edileuza, eu fiz uma merda." Eu sequei as mãos no pano de prato e me virei para ele. "O senhor está bem?" Não tô. Eu bati o carro do meu pai." Meu coração deu um pulo. "Bateu o carro?" "É. Saí da festa bêbado. Bati num poste." "O carro tá todo amassado. Meu pai vai me matar." Ele passou a mão pelo rosto, os ombros curvados, parecendo menor do que era. Meu pai vai me deserdar. Vai dizer que eu sou um irresponsável. Vai dizer que eu não presto pra nada." Eu não sabia o que dizer. Não era meu lugar opinar sobre a vida dele. Mas alguma coisa na forma como ele estava vulnerável, assustado, me fez sentir pena. O senhor devia tomar um banho, beber um café, e amanhã cedo fala com seu pai. "Amanhã?" Ele deu uma risada amarga. "Edileuza, quando meu pai vê o carro, ele me mata, me expulsa de casa, acaba com a minha vida." Ele me olhou com aqueles olhos de cachorro abandonado. "Edileuza, pelo amor de Deus, me ajuda." "Ajudar como?" "Diz pro meu pai que você viu alguém bater no carro, que estava estacionado na rua, que não fui eu." Eu senti um aperto no peito. Ele estava me pedindo para mentir. "Seu Tarcísio, eu não posso fazer isso." Por favor, Edileuza, eu imploro." "Seu pai vai descobrir. Mentira tem perna curta." "Ninguém vai descobrir nada. Você só precisa dizer que viu. É só isso." Eu respirei fundo. Pensei no meu pai, em tudo o que ele me ensinou. Nome limpo, honestidade acima de tudo. "Não posso, seu Tarcísio. Desculpa." A expressão dele mudou. A esperança deu lugar à resignação. "Tudo bem, eu entendo." Ele ficou parado ali, me olhando. Então disse algo que me surpreendeu. "Você é a pessoa mais honesta que eu já conheci." E saiu da cozinha. No dia seguinte, Tarcísio assumiu a culpa pro pai. Levou o castigo. Ficou 2 semanas de castigo,
sem sair de casa, sem mesada, tendo que trabalhar numa das farmácias para pagar o conserto do carro. E a partir daquele dia, ele começou a me olhar diferente. Os meses seguintes foram estranhos. Tarcísio começou a aparecer na cozinha. Não para pedir nada, só para conversar. No começo, eu ficava desconfortável. Ele era o filho dos patrões. Eu era a empregada. Não devia haver conversa entre a gente além do estritamente necessário. Mas ele insistia. Edileuza, de onde você é? Do Salgado, seu Tarcísio. O Salgado? Aquele bairro lá na periferia. Sim. Ele ficou em silêncio, processando. E seus pais? Minha mãe trabalha de faxineira. Meu pai morreu quando eu tinha 14. Sinto muito. Obrigada. Outro silêncio. Eu voltava para o que estava fazendo. Lavar louça, picar legumes, varrer o chão. E ele ficava ali, me observando. Você estuda? Não mais. Larguei quando meu pai morreu. Precisava trabalhar. Você gostava de estudar? Gostava. Era boa aluna. Então por que não volta? Eu parei o que estava fazendo e olhei para ele. Realmente olhei. Ele estava genuinamente curioso. Como se não conseguisse entender por que alguém largaria a escola. Porque eu preciso comer, seu Tarcísio. E comida não aparece em casa porque a gente quer. Alguém tem que trabalhar para comprar. Ele baixou o olhar, parecendo envergonhado. Desculpa, eu não penso nessas coisas. Eu sei, o senhor nunca precisou. Ele ficou me olhando por mais um momento, depois saiu da cozinha sem dizer mais nada, mas voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. As conversas foram ficando mais longas. Ele começou a me contar coisas. Sobre a faculdade de farmácia que ele estava fazendo. Sobre os amigos dele. Sobre como era crescer sendo filho único de uma família que esperava a perfeição dele. Minha mãe quer que eu case com a filha do Dr. Arnaldo, Letícia. Ela é advogada, família tradicional, tudo que minha mãe acha importante. E o senhor gosta dela? Não, ela é chata. Só fala de status, de quem tem dinheiro, de quem é importante na cidade. Então por que não fala isso para sua mãe? Porque minha mãe não escuta. Ela já decidiu como minha vida vai ser. Eu não respondi. Não era meu lugar. Mas percebi algo naquelas conversas. Tarcísio era sozinho. Rico, bonito, mimado, mas sozinho. Cercado de gente, mas sem ninguém que realmente conhecesse ele. E sem perceber, eu comecei a conhecer. Foi em novembro de 2005 que tudo mudou de verdade. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Tarcísio tinha 22. Ele já estava formado em farmácia e trabalhava com o pai, aprendendo a administrar os negócios. Era uma tarde de domingo. A casa estava vazia. Seu Heitor e Dona Hilda tinham ido para um casamento em Recife e só voltariam segunda-feira. Eu tinha ido trabalhar porque Dona Hilda deixou uma lista gigante de coisas para fazer. Estava na despensa, organizando as latas de mantimento nas prateleiras, quando ouvi passos atrás de mim. Edileuza. Era Tarcísio. E ele tinha aquela expressão que eu não conseguia decifrar. Seu Tarcísio? Pensei que o senhor tinha ido para o clube. Fui, mas voltei cedo. Ele entrou na despensa. O espaço era pequeno, apertado. Eu podia sentir o cheiro do perfume dele. Precisa de alguma coisa? Preciso falar com você. Sobre o quê? Ele fechou a porta da despensa. Meu coração acelerou. Edileuza, eu não consigo parar de pensar em você. Eu congelei. Seu Tarcísio, Deixa eu terminar, por favor. Ele deu um passo mais perto. Eu podia ver cada detalhe do rosto dele agora. Os olhos castanhos, a mandíbula definida, a expressão vulnerável. Desde aquele dia que você se recusou a mentir por mim. Você podia ter ajudado, eu teria te dado dinheiro, qualquer coisa. Mas você se recusou porque você é honesta, você é verdadeira. E eu nunca conheci ninguém assim. Seu Tarcísio, eu sou sua empregada. Eu não quero que você seja minha empregada. Eu quero te conhecer de verdade.
Quero saber o que você pensa, o que você sente, o que você sonha. Lágrimas começaram a se formar nos meus olhos. Eu não sabia por quê. Talvez porque ninguém nunca tinha me falado aquilo. Ninguém nunca tinha me visto daquele jeito. Eu não sei sonhar, seu Tarcísio. Gente como eu não tem tempo para sonho. Então eu vou sonhar por você. E ele me beijou. Foi rápido, suave, tremendo. Como se ele tivesse medo que eu fosse desaparecer se ele pressionasse muito forte. Quando ele se afastou, eu estava sem ar. Seu Tarcísio, isso não pode acontecer. Por que não? Porque você é rico, eu sou pobre. Você é o filho dos meus patrões. Eu sou a empregada. E daí? E daí que isso nunca vai dar certo? Sua mãe ia morrer se soubesse. Minha mãe não manda na minha vida. Eu queria acreditar. Queria tanto acreditar. Mas eu conhecia o mundo. Conhecia como funcionava. Seu Tarcísio, você vai me beijar hoje. Amanhã vai se arrepender. Depois de amanhã, vai fingir que nunca aconteceu. E eu vou continuar sendo sua empregada. Mas agora vai ser estranho, desconfortável. E logo, logo, eu vou ter que sair daqui porque não vai dar mais. Ele segurou meu rosto com as duas mãos. Eu não vou me arrepender. E não vai ser estranho. Porque eu não tô brincando, Edileuza. Eu tô falando sério. Sério como? Sério que eu quero você na minha vida. De verdade. E me beijou de novo. Dessa vez, eu beijei de volta. Os meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. A gente se escondia. Roubava momentos. Um beijo rápido na despensa quando ninguém estava olhando. Uma conversa sussurrada na cozinha de madrugada. Bilhetes escondidos no bolso do meu uniforme. Tarcísio trazia chocolate para mim, flores, pequenos presentes que ele escondia no meu armário. E eu, pela primeira vez na vida, me sentia especial. Me sentia vista. Mas a gente sabia que não podia durar para sempre. Cedo ou tarde, alguém ia descobrir. E alguém descobriu. Foi Luciana, outra empregada que trabalhava na casa. Ela nos viu se beijando na lavanderia e foi direto contar para Dona Hilda. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Era uma segunda-feira de março de 2006. Eu estava passando roupa quando Dona Hilda entrou na lavanderia como um furacão. Edileuza! Eu levei um susto tão grande que deixei o ferro cair. Ele bateu no chão com um estrondo. Sim, senhora. Dona Hilda estava tremendo de raiva, o rosto vermelho, os olhos faiscando. É verdade? O que, senhora? Não me finja de idiota. É verdade que você está se envolvendo com meu filho? Meu mundo parou. Eu abri a boca, mas nenhum som saiu. Eu perguntei se é verdade. Senhora, Você é uma aproveitadora, uma oportunista. Pensou que ia fisgar meu filho e garantir sua vida, né? Não é isso. Claro que é isso. Você acha que eu sou cega? Você veio aqui pobre, miserável, e agora quer subir na vida nas costas do meu filho. As lágrimas começaram a rolar no meu rosto. Eu não quero nada dele. Eu só... Só o quê? Só se apaixonou? Ela deu uma risada amarga. Menina, você não sabe nem o que é amor. Isso que você está sentindo é ambição. É oportunismo. Nesse momento, Tarcísio entrou correndo na lavanderia. Mãe, para com isso! Tarcísio, você está fora de si, se envolvendo com a empregada? Eu amo ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Hilda olhou para o filho como se ele tivesse anunciado que ia virar mendigo. Você o quê? Eu amo a Edileuza. E vou casar com ela. Dona Hilda quase desmaiou. Precisou se apoiar na parede para não cair. Casar? Você vai casar com a empregada? Ela não é a empregada. Ela tem nome, e sim, eu vou casar com ela. Nunca, enquanto eu tiver um pingo de vida no corpo, você nunca vai casar com essa... Cuidado com o que você vai falar, mãe. Dona Hilda respirou fundo, tentando se controlar.
Tarcísio, você é novo, você não sabe o que está fazendo. Isso é tesão, é atração pelo proibido. Daqui a 6 meses você vai estar cansado dela e vai perceber que jogou seu futuro fora. Não vou. Vai! E eu não vou permitir que você destrua essa família por causa de uma aventura. Ela se virou para mim. Você está demitida. Pega suas coisas e sai da minha casa. Agora! Eu mal conseguia enxergar através das lágrimas. Peguei minha bolsa e fui em direção à porta. Edileuza, espera! Tarcísio tentou me segurar. Deixa, Tarcísio. Ela tem razão. Isso nunca ia dar certo mesmo. E saí correndo. Pensei que nunca mais ia ver Tarcísio Albuquerque. Eu estava errada. Uma semana depois, numa manhã de sábado, eu estava ajudando minha mãe a estender roupa no varal quando ouvi uma buzina na rua. Olhei e não acreditei no que vi. O carro de seu Heitor, e Tarcísio descendo dele, de terno, com um buquê de flores nas mãos, vindo na direção da nossa casa. Minha mãe quase deixou a bacia de roupa cair. Edileuza, quem é aquele moço? É o Tarcísio, mãe. O filho dos seus patrões? É. O que ele está fazendo aqui? Eu não tive tempo de responder. Tarcísio já estava na nossa calçada. Dona Severina, Edileuza, bom dia. Minha mãe olhou para ele sem saber o que dizer. Um moço de terno, com carro importado, na frente da nossa casa no Salgado. Bom dia, moço. Tarcísio olhou para mim e sorriu. Aquele sorriso nervoso de quem está prestes a fazer algo muito importante e tem medo de dar errado. Edileuza, eu vim te pedir uma coisa. O quê? Ele respirou fundo e se ajoelhou. Ali, na frente da minha casa, no meio do Salgado. Vizinhos começando a sair para ver o que estava acontecendo. Casa comigo. Minha mãe pôs a mão na boca. Eu senti as pernas bambearem. Tarcísio, levanta. Você não pode? Posso sim. Edileuza, eu passei a semana mais miserável da minha vida sem você. Eu não durmo. Não como. Não consigo pensar em mais nada. Mas sua mãe... Minha mãe vai ter que aceitar. Meu pai já aceitou. Seu pai? É. Eu conversei com ele. Contei tudo. Ele disse que se eu quiser casar, a escolha é minha. Ele deu a bênção. Lágrimas começaram a rolar no meu rosto de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Edileuza, você me fez querer ser um homem melhor. Você me mostrou o que é honestidade, trabalho duro, dignidade. Coisas que eu nunca valorizei porque sempre tive tudo. Mas você conquistou tudo que tem com suor. E eu te admiro por isso. Eu te amo por isso. Ele estendeu o buquê para mim. Casa comigo, por favor. Eu olhei para minha mãe. Ela estava chorando também, assentindo com a cabeça. Olhei de volta para o Tarcísio. Levanta! Você vai sujar esse terno bonito na poeira. Ele se levantou esperançoso. Isso é um sim? Sim, isso é um sim. Ele me pegou no colo e me girou no ar. Os vizinhos aplaudiram. Alguém gritou: Viva os noivos! Crianças vieram correndo para ver de perto. Naquele momento, eu acreditei. Acreditei que amor podia vencer tudo. Podia vencer diferença de classe, resistência de família, preconceito. Eu acreditei. E durante muito tempo, eu estava certa. Casamos em julho de 2007. Eu tinha 20 anos. Tarcísio, 24. A cerimônia foi na igreja pequena do bairro Salgado. Não foi a igreja grande e bonita do centro que Dona Hilda frequentava. Foi a igrejinha simples onde minha mãe rezava todo domingo. Foi uma festa pequena. Meus parentes, meus vizinhos, alguns amigos de Tarcísio que tiveram coragem de aparecer. Seu Heitor foi. Chegou de terno escuro, sério como sempre, mas estava lá. Quando me viu entrando na igreja de vestido branco, um vestido simples que minha mãe costurou com as próprias mãos, ele assentiu. Um reconhecimento silencioso. Dona Hilda não foi. Mandou dizer que estava doente, que não podia sair de casa. Mentira. Todo mundo sabia que era mentira. Mas eu não liguei. Naquele dia, eu só conseguia ver Tarcísio. Ele estava no altar, me esperando, com aquele sorriso que fazia meu coração disparar.
Quando o padre perguntou: "Você aceita Tarcísio Albuquerque como seu esposo?", minha voz saiu firme: "Sim, aceito." Minha mãe chorou a cerimônia inteira, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Minha filha casando com um homem rico, seu pai ia ter tanto orgulho. Depois da cerimônia, teve um almoço simples no salão da igreja. Arroz, feijão, galinha ensopada, farofa, comida do povo, a comida que eu conhecia. Tarcísio comeu sem reclamar, conversou com meus tios, brincou com as crianças da vizinhança. E quando teve que fazer o discurso, ele ficou de pé e disse: "Eu sei que muita gente acha que eu fiquei louco, que eu joguei minha vida fora. Mas eu não joguei nada fora. Eu achei tudo. Achei a mulher mais incrível que eu já conheci. Uma mulher honesta, trabalhadora, que sabe o valor das coisas porque conquistou tudo na vida com esforço. E eu vou passar o resto da minha vida tentando ser digno dela." As pessoas aplaudiram. Eu chorei. Naquele momento, eu senti que tinha valido a pena. Toda a dor, toda a humilhação, todo o medo, tinha valido a pena. A gente foi morar numa casa que seu Heitor deu de presente de casamento. Uma casa linda. 3 quartos, 2 banheiros, piscina, jardim. Ficava num bairro nobre de Caruaru. Eu, que tinha crescido numa casa de 2 cômodos, agora tinha uma mansão. Parecia sonho. Mas eu não me iludi. Eu sabia que aquilo não era garantido. Que se eu não provasse meu valor, se não mostrasse que eu merecia estar ali, tudo podia desmoronar. Então, eu fiz o que sabia fazer melhor. Trabalhei. Eu poderia ter ficado em casa, esperando o dinheiro do marido, sendo a esposa rica que não faz nada. Mas não era assim que eu tinha sido criada. Fiz supletivo à noite. Terminei o ensino médio em 1 ano. Depois, prestei vestibular. Passei em administração na faculdade particular de Caruaru. Tarcísio ficou surpreso. "Amor, você não precisa trabalhar. A gente tem dinheiro." "Eu sei, mas eu preciso. Por mim. Por você? É. Eu preciso saber que se tudo der errado, eu consigo me sustentar. Preciso saber que não sou dependente de ninguém." Ele me abraçou. "Nada vai dar errado, mas eu entendo. E eu te apoio." E ele apoiou mesmo. Pagou minha faculdade, me levava quando eu não conseguia ônibus, me esperava quando eu tinha prova. Enquanto eu estudava, comecei a ajudar seu Heitor com a contabilidade das farmácias. Ele tinha 4 farmácias na época. A contabilidade era feita por um contador externo, mas estava sempre atrasada, sempre confusa. "Seu Heitor, deixa eu dar uma olhada nisso. Você entende de contabilidade?" "Tô aprendendo na faculdade. Posso tentar ajudar." Ele me deu os papéis. Em 2 semanas eu organizei tudo. Encontrei erros, encontrei despesas desnecessárias, encontrei funcionários roubando. Seu Heitor ficou impressionado. "Edileuza, você tem talento para isso." "Obrigada." "Quanto você quer para trabalhar comigo oficialmente?" "Eu só quero aprender. Pode me pagar o que o senhor achar justo." Ele sorriu. Era a primeira vez que eu via seu Heitor sorrir de verdade. "Você é igualzinha ao seu pai. Nome limpo vale mais que dinheiro." A partir daí, eu assumi a gestão financeira das farmácias. Tarcísio era farmacêutico, era bom com clientes, entendia de medicamentos. Mas não sabia nada de administração. Gastava demais. Não negociava com fornecedores. Deixava funcionários fazerem o que queriam. Eu assumi essas partes. Cortei gastos desnecessários. Negociei melhores contratos com fornecedores. Demiti funcionários desonestos. Contratei gente competente. Em 2 anos, o lucro das farmácias dobrou. Seu Heitor me chamou no escritório dele. "Edileuza, eu estava errado sobre você." "Como assim?" "Quando o Tarcísio disse que ia casar com você, eu achei que era coisa de momento. Achei que ele ia enjoar em 6 meses. Achei que você era só uma menina bonita que pegou meu filho numa fase de rebeldia." Ele me olhou nos olhos. "Eu estava completamente errado. Você é a melhor coisa que aconteceu para ele e para essa família." "Obrigada, seu Heitor." "Não, obrigada a você. Por cuidar do meu filho.
por cuidar dos negócios, por provar que eu era um velho preconceituoso. Ele riu, e eu ri junto. Em 2009, nasceu Enzo, nosso primeiro filho. Um menino lindo, saudável, com os olhos do pai e meu nariz. Tarcísio foi um pai presente nos primeiros meses. Acordava de madrugada comigo quando Enzo chorava. Ajudava a trocar fralda, dava banho. Mas aos poucos foi se afastando, voltando para o trabalho, deixando a criação mais comigo. Amor, você é melhor com criança do que eu. Tarcísio, ele é nosso filho, não é só meu. Eu sei, mas você tem jeito. Eu sou desajeitado. Eu não discuti. Eu assumi. Como sempre assumi tudo. Em 2012, nasceu Thalita, nossa princesa. Uma menina de olhos enormes, curiosa, falante, com 2 filhos, uma casa para administrar e 8 farmácias para gerenciar, porque entre 2009 e 2012 a gente expandiu de 4 para 8 unidades, eu estava exausta, mas feliz. Eu tinha construído tudo aquilo, do zero, com trabalho, dedicação, inteligência. As farmácias prosperavam, os filhos cresciam saudáveis, o casamento estava estável. Dona Hilda ainda me olhava com desprezo, ainda fazia comentários cortantes, ainda me tratava como se eu fosse menos. Tarcísio, essa toalha ali tá manchada, diz pra Edileuza trocar. Mãe, a Edileuza não é empregada. É minha esposa. Ela sabe lavar roupa melhor que qualquer um. Não faz mal pedir. Eu engolia. Sempre engolia. Porque confrontar Dona Hilda não mudaria nada. Ela nunca ia me aceitar. E eu já tinha aceitado isso. Em 2018, seu Heitor morreu. Câncer de pulmão. Ele fumou a vida inteira e o corpo cobrou a conta. Antes de morrer, ele me chamou no hospital. Edileuza, vem cá. Eu me sentei ao lado da cama dele. Ele estava magro, fraco, a pele amarelada. Eu queria te agradecer. Agradecer pelo quê, seu Heitor? Por cuidar do meu filho, por cuidar dos negócios, por provar que eu estava errado. O senhor já me agradeceu isso. Eu sei, mas preciso te agradecer de novo. E preciso te pedir uma coisa. O que for. Cuida do Tarcísio. Ele é bom menino, mas é fraco. Sem você, ele afunda. Eu segurei a mão dele. Eu prometo. E não deixa minha esposa acabar com você. Ela é amarga porque nunca teve que lutar por nada na vida. Você lutou e venceu. Não deixa ela te fazer esquecer disso. Não vou esquecer. Ele morreu 2 dias depois. O enterro foi grande. Metade de Caruaru foi. Seu Heitor era respeitado. Um homem justo, honesto, trabalhador. Durante o velório, Dona Hilda me ignorou completamente. Como se eu não existisse. Como se eu não fosse a responsável por metade do sucesso que o marido dela teve nos últimos anos. Mas eu não liguei. Eu tinha a promessa que fiz pro seu Heitor. Cuidar do Tarcísio, cuidar da família, e eu ia cumprir. Ou pelo menos era isso que eu achava. Os anos foram passando. 2019, 2020, 2021. As farmácias continuavam crescendo. Em 2020, a gente passou de 8 para 10 unidades. Em 2022, chegamos a 12. Mas alguma coisa mudou. Não nas farmácias. Em Tarcísio. Ele começou a sair mais, chegar mais tarde, viajar mais a trabalho. Começou a me criticar. Edileuza, você podia se arrumar mais. Eu tinha 35 anos. 2 filhos, uma empresa para administrar. E ainda assim, ele achava que eu tinha que estar sempre impecável como se fosse modelo de revista. Amor, eu tô cansada. Cuidei dos meninos o dia inteiro, fechei balanço de 3 farmácias, resolvi problema de funcionário. Eu sei, mas você podia fazer um esforço. Esforço. Como se tudo que eu já fazia não fosse esforço suficiente. As críticas foram aumentando. Edileuza, você engordou. Amor, eu tive 2 filhos. Meu corpo mudou. Mas você podia fazer academia. Quando? Nas 24 horas que eu já não tenho? Ele não respondia. Só revirava os olhos e saía. Comecei a fazer dieta.
Comecei a ir na academia de madrugada antes das crianças acordarem. Comecei a comprar roupa mais bonita, mais cara, mas nunca era suficiente. Ele começou a me comparar. A esposa do Gustavo faz academia todo dia e tá com o corpo incrível. A esposa do Roberto sempre está maquiada. A esposa do Fernando parece modelo. A esposa do Gustavo não administrava 12 farmácias. A esposa do Roberto tinha babá em tempo integral. A esposa do Fernando não fazia nada além de cuidar da aparência. Mas eu não falava isso. Só engolia. Como sempre, engolei. Até que em março de 2024, tudo mudou. Ela apareceu. Paloma. Nova representante de uma distribuidora de medicamentos. 32 anos. Ou pelo menos era o que ela dizia. Loira, corpo de academia, sorriso perfeito. Ela veio numa manhã para apresentar os produtos da distribuidora. Eu estava ocupada resolvendo um problema com a Receita Federal. Então, Tarcísio recebeu ela. A reunião durou 3 horas. 3 horas para apresentar medicamentos. Quando eu terminei meu trabalho e desci para o escritório, os dois estavam rindo, muito próximos. Ela tocando o braço dele enquanto falava. Edileuza, vem cá, amor. Essa é a Paloma, da distribuidora MedPlus. Paloma, essa é minha esposa, Edileuza. Ela estendeu a mão com aquele sorriso que era brilhante demais para ser verdadeiro. Prazer, Edileuza. O Tarcísio fala muito de você. Prazer. Apertei a mão dela, firme, olhando nos olhos. Bom, eu vou indo. Tarcísio, qualquer dúvida sobre os produtos me liga. Você tem meu número. Tenho sim. Obrigado, Paloma. Ela saiu rebolando. Literalmente rebolando. E Tarcísio ficou olhando. Ela parece competente, eu disse. É, muito competente. Competente. Sei. A partir daquele dia, Paloma virou presença constante. Reunião com a distribuidora. Convenção de farmácias. Apresentação de novos produtos. Sempre tinha uma desculpa, e Tarcísio sempre estava ocupado com ela. Eu não sou burra. Eu vi os sinais, o perfume diferente na camisa dele, as mensagens que ele lia e apagava rápido demais, as viagens repentinas, mas eu precisava de provas. Foi quando lembrei de Januária, minha melhor amiga desde a infância. Ela tinha me contado que a prima dela descobriu que o marido estava traindo e contratou um detetive particular. Leusa, tem um cara muito bom, discreto. Eficiente. Ele descobriu tudo em 2 semanas. Quem é? Seu Amaro. Aposentado da Polícia Civil. Trabalha como detetive particular agora. Consegui o contato. Marquei encontro. Seu Amaro tinha uns 60 anos, cabelo grisalho, expressão séria, olhos que pareciam ver através de você. A gente se encontrou num café discreto no centro de Caruaru. Dona Edileuza, a senhora acha que o marido está traindo? Eu tenho certeza, só preciso de provas. A senhora tem certeza que quer essas provas? Porque às vezes a verdade dói mais que a dúvida. Eu respirei fundo. Eu quero a verdade, doa o que doer. Ele assentiu. Vou precisar de informações. Nome completo dele, rotina, endereços frequentes, modelo do carro, placa. Passei todas as informações. Quanto tempo você precisa? Me dá 1 mês. Pode me custar quanto? Ele deu um valor. Alto, mas justo. Tudo bem. Quando você começa? Amanhã. 1 mês. 30 dias. 720 horas esperando para descobrir se minha vida era uma mentira. O mês mais longo da minha vida, maio de 2024. Cada dia parecia ter 48 horas. Eu acordava, cuidava dos meninos, ia trabalhar, administrava as farmácias, voltava para casa, fazia jantar, ajudava com lição de casa, tudo no piloto automático. E o tempo todo pensando, será que ele está com ela agora? Será que eles estão rindo de mim? Será que ele diz que me ama e diz a mesma coisa para ela? Tarcísio continuava com a rotina dele. Saía cedo, voltava tarde, sempre com alguma desculpa. Amor, vou para Recife. Reunião com fornecedores. Amor, vou ficar até tarde. Inventário na farmácia da Rua do Sol. Amor, não me espera acordada. Vou chegar depois da meia-noite. Eu sorria. Acenava.
Dizia: tudo bem, amor. Mas por dentro estava morrendo. Januária vinha me visitar quando percebia que eu estava quebrando. Leusa, como você tá? Tô bem. Não tá. Você tá com cara de quem não dorme há semanas. Não durmo mesmo. Ela me abraçava. Vai passar, amiga. Seja qual for a verdade, vai passar. Eu queria acreditar. Finalmente, no dia 28 de maio, seu Amaro me ligou. Dona Edileuza, eu tenho o relatório. Podemos nos encontrar hoje à noite? Meu coração disparou. Pode. Que horas? 20 horas. No mesmo café. Eu vou estar lá. Às 20 horas em ponto, eu estava sentada numa mesa no canto do café. Seu Amaro chegou com uma pasta grossa. Ele sentou, pediu um café e esperou o garçom sair antes de falar. Dona Edileuza, eu tenho mais notícias e péssimas notícias. Meu estômago revirou. Fala-as mais primeiro. Ele abriu a pasta e começou a tirar fotos. Fotos de Tarcísio e Paloma, entrando num hotel, saindo de apartamento, abraçados, beijando. Seu marido está tendo um caso com Paloma Cristina de Souza, 32 anos, representante comercial. O caso começou em março. Eles se encontram 2 a 3 vezes por semana. Ele aluga um apartamento para ela em Recife, Rua da Aurora, 847, apartamento 503. Eu sabia. Eu já sabia. Mas ver as fotos era diferente. Era como levar um soco no estômago. Eu tenho vídeos também, deles entrando e saindo, gravações de áudio de conversas telefônicas onde ele diz que ama ela, prints de mensagens onde ele chama você de a velha chata. A velha chata. As palavras doeram mais que as fotos. E as péssimas notícias? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Seu Amaro hesitou. Paloma não é quem ela diz ser. Como assim? Ele tirou outros documentos da pasta. O nome verdadeiro dela é Patrícia Gomes de Andrade. Ela tem 34 anos, não 32, e ela tem histórico. Histórico de quê? De golpes. Ela é uma golpista profissional. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Seu Amaro foi colocando os documentos na mesa, um por um. Em 2015, em Natal, ela se envolveu com um empresário casado chamado Raimundo Ferreira, dono de uma rede de postos de gasolina. Ela convenceu ele a transferir 500 mil reais para a conta dela, prometendo que iam abrir um negócio juntos. Quando o dinheiro caiu na conta, ela sumiu. Ele nunca mais viu o dinheiro nem ela. Meu Deus! Em 2017, foi em João Pessoa, Antônio Bezerra, dono de concessionária. Ela se envolveu com ele. Ele deixou a esposa, abriu conta conjunta com ela. 6 meses depois, ela sumiu. Levou 800 mil reais. Seu Amaro virou mais uma página. Em 2019, Maceió, Márcio Cavalcante, empresário da construção civil. Mesmo esquema. Ela se aproximou, ele se apaixonou, pediu divórcio, ia casar com ela. Uma semana antes do casamento, ela sumiu. Levou 1,2 milhão. Eu estava tremendo. E ninguém nunca denunciou? Denunciaram, todos os 3. Tem mandado de prisão em aberto em Natal e em João Pessoa. Mas ela muda de nome, muda de cidade, muda de aparência. Trabalha sempre na mesma área, distribuidora de medicamentos, produtos hospitalares, porque isso dá acesso a empresários do ramo da saúde. Homens geralmente mais velhos, casados, com patrimônio. Ele me olhou nos olhos. Dona Edileuza, seu marido não é amante dela. Ele é a próxima vítima. Eu fiquei sentada ali, processando. Meu marido estava me traindo, com uma golpista profissional, que provavelmente ia destruir tudo que a gente construiu. Tudo que eu construí. O que eu faço? A senhora tem 2 opções. Confronta ele agora, mostra as provas, tenta salvar o casamento, ou a senhora espera, prepara e garante seu futuro. Eu sabia qual era a escolha certa. Eu vou precisar de mais coisas. O quê? Quero que você continue monitorando. Quero saber cada passo que ele dá, cada conversa, cada encontro. Quero o dossiê completo da Paloma. Patrícia, seja lá quem ela é.
Documentos, fotos, depoimentos das vítimas anteriores, mandados de prisão, tudo. Seu Amaro sorriu. Era um sorriso de respeito. A senhora não vai confrontar? Vou, mas não agora. Agora eu vou me preparar. Quando cheguei em casa naquela noite, Tarcísio já estava dormindo, ou fingindo que estava dormindo. Entrei no quarto, olhei para ele ali, deitado na nossa cama, com aquela cara de paz de quem não tem culpa nenhuma. E tomei minha decisão. Eu não ia ser a esposa traída que chora, que implora, que aceita migalhas. Eu ia ser a esposa que destrói. No dia seguinte, liguei para Januária. Amiga, lembra daquela advogada que você falou? A trituradora? Doutora Selma. Essa mesma. Consegue o contato para mim? Consigo. Mas você já sabe? Sei. E vai se divorciar? Vou, mas do meu jeito. 2 dias depois, eu estava no escritório de doutora Selma, escritório elegante, no melhor prédio comercial de Caruaru. Doutora. Selma era uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, terno impecável, olhar de quem não perde tempo com bobagem. Coloquei o relatório de seu Amaro na mesa dela. Li tudo. Ela pegou os documentos, leu em silêncio. Quando terminou, sorriu. Dona Edileuza, a senhora veio no lugar certo. Eu quero o divórcio, naturalmente. E quero ficar com a maior parte do patrimônio. Quanto é a maior parte? 70%. Ela arqueou uma sobrancelha. 70% é ambicioso, mas não impossível. Principalmente com essas provas de traição. O problema é que a maior parte do patrimônio está no nome dele. As farmácias foram herança do pai dele. A casa está no nome dele. Entendo. Então, a gente precisa criar um novo cenário. Como? Doutora Selma cruzou as mãos sobre a mesa. A senhora conhece acordos pós-nupciais? Não. São acordos feitos depois do casamento que estabelecem como vai ser a divisão de bens em caso de divórcio. É legal, é válido, desde que assinado por ambas as partes. E você acha que meu marido vai assinar um acordo me dando 70% de tudo? Claro que não, a não ser que ele não saiba o que está assinando. Eu entendi onde ela queria chegar. Você está me pedindo para enganar ele. Não, eu tô te dando uma ferramenta legal para proteger o que é seu por direito. A senhora trabalhou 18 anos construindo esse patrimônio. A senhora tem direito a ele. Ela tinha razão. O que eu preciso fazer? A senhora precisa fazer ele assinar esse documento, sem ler. Ou lendo, mas sem entender o que está assinando. E como eu faço isso? A senhora conhece o marido melhor que ninguém. Ele tem alguma fraqueza? Pensei. Ele bebe. Quando bebe muito, fica sentimental, fica carinhoso, assina qualquer coisa. Doutora Selma sorriu. Perfeito. Ela começou a redigir o documento ali mesmo. Acordo pós-nupcial, estabelecendo que, em caso de divórcio por traição comprovada, a esposa Edileuza ficaria com 70% do patrimônio do casal, incluindo farmácias, imóveis e contas bancárias. Quando a senhora conseguir a assinatura, me traz o documento. Eu vou registrar em cartório. E ele não vai poder contestar? Ele pode tentar. Mas com as provas que a senhora tem, com o documento assinado por ele e com o histórico de que a senhora foi quem construiu esse patrimônio, as chances de ele ganhar são praticamente zero. Eu saí do escritório da doutora Selma com o documento na bolsa e um plano na cabeça. Agora era só esperar o momento certo. O momento certo chegou 3 semanas depois, 17 de julho, nosso aniversário de casamento. Eu preparei tudo. Jantar especial em casa. Comida que ele gostava. Vinho caro, muito caro. Música romântica. Velas. O cenário perfeito para um casal apaixonado. Tarcísio estranhou quando chegou em casa e viu a mesa posta. Amor? O que é isso tudo? É nosso aniversário de casamento, 17 anos. Quis fazer algo especial. Ele ficou sem graça. Provavelmente tinha esquecido. Ou estava planejando passar o dia com a amante. Que legal. Obrigado, amor. Senta. Vou buscar a comida. A gente jantou, conversamos.
Eu fiz o papel da esposa apaixonada. Sorri, ri das piadas dele. Toquei a mão dele por cima da mesa e servi vinho. Muito vinho. Primeira garrafa, segunda garrafa. Às 23 horas, ele estava bêbado e sentimental. Edileuza, eu te amo, você sabe disso, né? Sei, amor. Eu às vezes sou um idiota. Deixo o trabalho me consumir. Mas eu te amo. De verdade. Mentiroso. Mentiroso desgraçado. Mas eu sorri. Eu sei, amor. Eu também te amo. Foi aí que tirei os papéis da gaveta. Amor, lembra que o advogado da empresa falou que a gente precisava atualizar os documentos de sociedade das farmácias? Ele piscou, confuso. Claro que não lembrava. Porque não existia advogado nenhum. Eu tinha inventado. Ah, lembro. Eu trouxe os papéis para a gente assinar. É só formalidade. Ele pegou os papéis, começou a ler, mas estava bêbado demais para entender qualquer coisa. Onde eu assino? Aqui, amor. E aqui. E aqui. Ele assinou, sem ler, sem questionar. Porque estava bêbado e porque confiava em mim. Acordo pós-nupcial. 70% para mim em caso de traição comprovada. Guardei os papéis. Obrigada, amor. Vem cá, vem. Naquela noite, dormi com ele pela última vez, fingindo, como ele fingia há meses. No dia seguinte, levei o documento para a doutora Selma. Ela registrou em cartório. Pronto, dona Edileuza. Agora é só esperar o momento certo. Quanto tempo eu espero? Até ele pedir o divórcio, ou até a senhora decidir que já teve o suficiente. Decidi esperar, porque eu tinha um pressentimento de que ele ia se enforcar sozinho, e eu estava certa. Os meses seguintes foram de espera. Seu Amaro continuou monitorando, me mandava relatórios semanais. Dona Edileuza, a Paloma tá ficando impaciente. Ela pressiona ele para pedir o divórcio. Como ela pressiona? Diz que não quer mais ser escondida, que quer ser apresentada como namorada oficial, que quer ir em eventos com ele. E ele? Ele tá cedendo. Interceptei uma conversa onde ele diz que vai resolver tudo em fevereiro. Fevereiro, Dia dos Namorados. Ele ia pedir o divórcio em fevereiro para poder passar o Dia dos Namorados com ela oficialmente. Que romântico. Seu Amaro, eu preciso saber quando e onde ele vai fazer isso. Pode deixar, eu descubro. E ele descobriu. Em 10 de fevereiro de 2025, seu Amaro me ligou. Dona Edileuza, ele reservou mesa no restaurante Beira-Mar para sexta-feira, dia 14, Dia dos Namorados. Mesa para 8 pessoas. Ele convidou os amigos mais próximos, e a Paloma vai estar lá. Como amiga? Como amiga. Mas ele vai anunciar o divórcio lá. Eu tenho certeza. É o estilo dele. Fazer tudo com público, para se sentir importante. Eu respirei fundo. Seu Amaro, eu preciso do dossiê completo da Paloma. Tudo. Fotos, documentos, depoimentos das vítimas, mandados de prisão, tudo. Eu tenho tudo. Pode me entregar quinta-feira? Posso. Ótimo. Desliguei o telefone. Faltavam 4 dias. 4 dias para preparar a destruição dele. Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025. Seu Amaro veio na minha casa de manhã cedo, antes de Tarcísio acordar. Trouxe uma pasta grossa, muito grossa. 47 páginas, tudo sobre Patrícia Gomes de Andrade, também conhecida como Paloma Cristina de Souza. Abri a pasta. Fotos dela com os outros homens. Cópias de transferências bancárias, depoimentos das vítimas, mandados de prisão. Isso é ouro. É. E vai destruir ela. E ele. Seu Amaro assentiu. Depois que ele saiu, passei o dia organizando o envelope. Coloquei tudo dentro. O dossiê da Paloma, cópias das fotos dela com Tarcísio, prints das conversas onde ele me chamava de velha chata, e a cópia do acordo pós-nupcial que ele tinha assinado bêbado. No final, escrevi uma carta, à mão, com a minha letra. Tarcísio, você achou que eu era burra, que eu não via nada, que eu era a empregadinha que você fez o favor de casar. Você errou. Eu sempre fui mais esperta que você. Sempre fui mais forte, sempre fui melhor.
E agora você vai descobrir o preço de me subestimar. A velha chata. Lacrei o envelope, guardei na bolsa. E fui dormir. Pela primeira vez em meses, dormi bem. Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025. Dia dos Namorados. Acordei cedo. Tarcísio já tinha saído. Provavelmente foi encontrar ela antes do jantar. Passei o dia normal. Levei as crianças na escola. Fui trabalhar. Resolvi pendências das farmácias. Às 17 voltei para casa. Tomei banho demorado. Me arrumei. Escolhi o vestido vermelho mais bonito que eu tinha. Salto alto. Maquiagem impecável. Cabelo solto, escovado. Se eu ia ser humilhada com estilo. Ia dar a volta por cima do mesmo jeito. Tarcísio chegou às 19 horas. Amor, a gente sai em meia hora, tá pronta? Tô. Ele me olhou de cima a baixo. Você tá bonita. Obrigada. Mas o olhar dele era vazio, como se estivesse olhando para uma estranha. Saímos às 19h30. O restaurante ficava na orla, de frente pro açude velho. Vista bonita. Lugar caro, cheio de gente importante. Chegamos às 20 horas. A mesa já estava montada. Mesa grande. Para 8 pessoas, Gustavo e a esposa já estavam lá. Roberto e a esposa também. Fernando e a esposa chegaram logo depois. E Paloma. Ela estava sentada no canto, linda, sorridente, usando um vestido azul que provavelmente custou o salário de um mês de uma pessoa normal. Galera, essa é a Paloma. Vocês conhecem, né? Ela trabalha na distribuidora que fornece para as farmácias. Todos acenaram. Sorrisos educados. Eu me sentei, respirei fundo e esperei. A noite foi passando. Pedimos comida, bebemos vinho, conversamos sobre coisas banais. Trabalho, filhos, planos para o carnaval. Paloma participava da conversa, ria alto, tocava o braço de Tarcísio toda a hora. As esposas dos amigos de Tarcísio me olhavam com pena. Elas sabiam. Claro que sabiam, todo mundo sabia. Menos eu, ou pelo menos era o que eles achavam. Às 22 horas, Tarcísio pediu a palavra. Galera, eu preciso falar uma coisa importante. A mesa ficou em silêncio. Todos olharam para ele. Meu coração começou a acelerar. Não de nervoso, de expectativa. Era agora. Tarcísio se levantou, segurou a taça de vinho, olhou para mim. Edileuza, a gente tá junto há 18 anos. A gente construiu muita coisa juntos. Mas... aqui vem. Mas nem tudo dura para sempre. Os amigos trocaram olhares desconfortáveis. Às vezes, a gente precisa ser honesto. Com a gente mesmo. Com as pessoas ao redor. Ele colocou a taça na mesa. Tirou um envelope do bolso do paletó. Edileuza, eu quero o divórcio. Eu achei alguém melhor. Jogou os papéis na mesa. Na minha frente. Na frente de todo mundo. Silêncio absoluto. As esposas me olhavam horrorizadas. Os maridos olhavam para o prato. Paloma tentava esconder um sorriso. Tarcísio esperava. Esperava que eu chorasse. Que eu implorasse, que eu fizesse escândalo. Eu olhei para ele e sorri. Finalmente. Ele piscou. O quê? Finalmente você criou coragem. Eu estava esperando há meses. A mesa inteira me olhou, chocada. Esperando? A voz dele saiu insegura. Esperando você ter coragem de falar. Porque eu já sabia de tudo, Tarcísio. Desde março. Ele ficou branco. Eu peguei a caneta que estava na mesa, abri os papéis de divórcio que ele tinha trazido e assinei, sem ler, sem discutir, sem chorar. Assinei. Pronto, tá assinado, agora é sua vez. Tirei o envelope da minha bolsa, o envelope que eu tinha preparado. Você assinou seus papéis. Agora assina os meus. Coloquei o envelope na mesa. Tarcísio olhou para o envelope como se fosse uma bomba. Que papéis são esses? Abre e vê. Ele abriu. Tirou os documentos. Começou a ler. Vi o rosto dele mudar. De confuso para assustado. De assustado para apavorado. Que é isso? Isso é um dossiê completo da sua namorada, Patrícia Gomes de Andrade, também conhecida como Paloma Cristina de Souza.
Paloma ficou branca como cera. Eu olhei para ela. Ou você prefere que eu te chame por outro nome? Fernanda Silva? Júlia Mendes? Quantos nomes você já usou mesmo? Eu não sei do que você está falando. Não? Então, vou te refrescar a memória. Tirei as fotos do envelope. Comecei a mostrar para a mesa. Esse aqui é Raimundo Ferreira de Natal. Você levou 500 mil birralhos dele em 2015. Prometeu que iam abrir um negócio juntos. Sumiu com o dinheiro. Coloquei outra foto. Esse é Antônio Bezerra, de João Pessoa. 800 mil birralhos em 2017. Ele deixou a esposa por você. Você sumiu 6 meses depois. Mais uma foto. E esse é Márcio Cavalcante, de Maceió. 1,2 milhão em 2019. Ele ia casar com você. Você sumiu 1 semana antes do casamento. Os amigos de Tarcísio estavam boquiabertos. Paloma se levantou. Isso é tudo mentira. Essa mulher está inventando. Mentira? Eu tirei outro papel. Então explica esse mandado de prisão expedido pela comarca de Natal. Estelionato e associação criminosa. Joguei o papel na mesa. Explica esse outro mandado de João Pessoa. Mesma acusação. Paloma ficou parada ali, tremendo. Olhei para Tarcísio. Você achou que tinha achado o amor da sua vida? Você achou uma golpista profissional que já destruiu pelo menos 3 famílias. E você ia ser o próximo. Tarcísio estava em choque, mudo, segurando os papéis com as mãos tremendo. Mas isso não é nem a melhor parte. Tirei o último documento do envelope. A melhor parte é isso aqui. Coloquei na frente dele. Lembra desse documento? Ele olhou, os olhos arregalando. O que é isso? É o acordo pós-nupcial que você assinou no nosso aniversário de casamento, em junho, bêbado, sem ler. Vi a cor sumir do rosto dele. Que acordo? O acordo que diz que, em caso de divórcio por traição comprovada, eu fico com 70% do patrimônio. Silêncio. Silêncio tão profundo que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Você me enganou. Eu me levantei. Olhei para ele de cima. Eu? Eu te enganei? Você estava me traindo há 1 ano com uma golpista e eu te enganei? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. O restaurante inteiro estava olhando agora. Tarcísio, você quis me humilhar, jogar fora 18 anos de casamento na frente dos seus amigos, me descartar como lixo, me trocar por uma mulher mais nova, mais bonita, que você achava que te amava. Olhei para Paloma. Mas ela não te ama. Ela nunca amou. Ela ama dinheiro. E quando ela te deixasse sem nada, porque era isso que ia acontecer, ela ia sumir, como fez com os outros 3. Olhei de volta para ele. Eu te dei 18 anos da minha vida. Te dei 2 filhos. Peguei 4 farmácias e transformei em 12. Construí tudo o que você tem hoje. Tudo. E você achou que podia me descartar? Peguei minha bolsa. O divórcio está assinado. Minha advogada entra em contato segunda-feira. Você pode ficar com a golpista. Eu fico com as farmácias. Paloma tentou sair. Levantou, pegou a bolsa, foi em direção à porta. Mas na porta do restaurante, 2 homens esperavam. Policiais civis. Seu Amaro tinha avisado. Tinha ligado para a polícia assim que Paloma confirmou presença no jantar. Patrícia Gomes de Andrade? Ela congelou. Você está presa por estelionato e associação criminosa. Mandado de prisão expedido pela comarca de Natal, Rio Grande do Norte. Os policiais se aproximaram. Algemas nas mãos. Tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode e será usado contra você. Paloma começou a gritar. Tarcísio, me ajuda! Tarcísio, não deixa eles me levarem! Mas Tarcísio não se mexeu. Continuou sentado, olhando para o nada, destruído. Os policiais colocaram as algemas nela, na frente de todo o restaurante. Clientes pararam de comer para ver. Garçons pararam no meio do salão. O gerente saiu correndo do escritório. Isso é um erro! Eu não fiz nada! Tarcísio! Mas ninguém se mexeu para ajudar, porque todo mundo tinha visto.
Todo mundo tinha ouvido. Eles levaram ela, atravessando o restaurante. Todo mundo olhando, sussurrando, filmando. E eu fiquei parada ali, olhando, sentindo alívio. Quando eles saíram, me virei para os amigos de Tarcísio. Desculpa por estragar o jantar de vocês. Gustavo se levantou. Edileuza, você não estragou nada. Quem estragou foi ele. Ele olhou para o Tarcísio. Cara, você acabou de perder a melhor mulher que você podia ter. Por uma criminosa. Você é um idiota. Roberto se levantou também. Edileuza, eu te conheço há 18 anos. Vi você construir esse império. Vi você criar seus filhos. Vi você aguentar a dona Hilda te humilhando. Você merece coisa muito melhor que ele. Fernando foi o último a se levantar. Tarcísio, boa sorte tentando administrar as farmácias sem ela, porque a gente sabe quem realmente fazia aquilo funcionar. Os 3 casais saíram. Deixaram Tarcísio sozinho na mesa, com os papéis de divórcio, com o dossiê da golpista, com a conta do jantar, e comigo de pé, olhando para ele. Eu amei você, Tarcísio, de verdade. Eu teria dado minha vida por você. Mas você me tratou como se eu não valesse nada, como se eu fosse descartável. Lágrimas começaram a rolar no meu rosto. Você vai passar o resto da sua vida se arrependendo, não de ter perdido as farmácias, mas de ter perdido a mim. E saí. Januária estava me esperando no estacionamento, como a gente tinha combinado. E aí, como foi? Entrei no carro dela e desabei. Chorei. Chorei tudo que tinha segurado por 8 meses. A dor, a raiva, a traição, a humilhação. Amiga, pronto. Acabou. Você venceu. Eu não me sinto vencedora. Eu me sinto destruída. Você está destruída agora, mas vai se reconstruir, porque você é forte. Mais forte que ele jamais foi. Ela tinha razão. Eu sabia que ela tinha razão, mas naquele momento eu só conseguia sentir dor. Os meses seguintes foram de guerra. Guerra judicial. Guerra emocional. Guerra em todos os sentidos. Doutora. Selma entrou com o pedido de divórcio na segunda-feira, com todas as provas. Fotos, vídeos, prints, o acordo pós-nupcial. Tarcísio tentou contestar. Contratou o melhor advogado de Recife. Esse acordo foi assinado sob coação. Minha cliente estava bêbada. Mas doutora Selma era implacável. Meritíssimo, o réu assinou o documento de livre e espontânea vontade em sua própria casa durante um jantar romântico preparado por sua esposa. Se ele estava embriagado, foi por escolha própria. E isso não invalida o documento. O juiz concordou. Tarcísio tentou argumentar que o patrimônio era dele. As farmácias foram herança do meu pai. Doutora Selma mostrou os números. Meritíssimo, quando seu Heitor Albuquerque morreu em 2018, a rede tinha 8 farmácias. Hoje tem 12. Essas 4 farmácias adicionais foram construídas pela autora. Aliás, todo o crescimento da rede, de 4 para 12 unidades, foi sob gestão dela. O réu é farmacêutico. A autora é a administradora. Ela que gerenciava. Ela que expandiu. Ela que lucrou. O juiz pediu perícia contábil. A perícia confirmou. Todo o crescimento tinha sido sob gestão minha. Em agosto de 2025, saiu a sentença. Eu fiquei com 70% das farmácias, 8 das 12 unidades, a casa principal, um dos carros, pensão alimentícia para os filhos, até 25 anos, 60% das contas conjuntas. Tarcísio ficou com 30% das farmácias, 4 unidades. O apartamento em Recife, o mesmo que ele alugava para Paloma. As dívidas do cartão de crédito que ele tinha estourado comprando presente para a amante. A vergonha pública. Dona Hilda veio me procurar 1 semana depois da sentença. Apareceu na minha casa, sem avisar, sem ser convidada. Abri a porta e ela estava lá, mais velha, mais magra, mais amarga. Edileuza, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Dona Hilda. Você destruiu meu filho. Eu respirei fundo. Seu filho se destruiu sozinho. Eu só mostrei a verdade. Você podia ter perdoado, podia ter dado outra chance. Outra chance? Dona Hilda,
Eu dei 18 anos de chances. Eu aguentei você me humilhando, me chamando de empregada, me tratando como se eu não valesse nada. E ainda assim, eu construí o patrimônio que vocês têm. Você sempre foi interesseira, desde o começo. Eu ri. Ri de verdade. Interesseira? Quando eu casei com seu filho, ele tinha 4 farmácias herdadas do pai. Hoje ele tem 4 farmácias de novo, as mesmas que ele começou. As 8 que cresceram foram eu que construí. Então, se alguém foi interesseiro nessa história, Dona Hilda, não fui eu. Ela não teve resposta. Ficou ali parada, tremendo de raiva. Você vai pagar por isso. Eu já paguei. 18 anos ouvindo você me desprezar, mas acabou. Agora você vai ter que engolir o fato de que a empregadinha é mais bem-sucedida que seu filho jamais foi. Fechei a porta na cara dela. Paloma, Patrícia, foi julgada em setembro de 2025. Fui no julgamento. Januária foi comigo. Ela estava lá, de macacão laranja, algemas nos pulsos, cabelo despenteado. Nada a ver com a mulher bonita e elegante do restaurante. As 3 vítimas anteriores testemunharam. Raimundo Ferreira, Antônio Bezerra, Márcio Cavalcante. Todos contaram a mesma história. Ela se aproximou, conquistou, prometeu amor eterno, convenceu eles a transferir dinheiro. Sumiu. Eu testemunhei também. Ela estava aplicando o mesmo golpe no meu marido. Se eu não tivesse descoberto, ela teria levado tudo. Deixado ele na miséria. Destruído minha família. O promotor perguntou: por que a senhora acha que ela faz isso? Porque ela é uma predadora. Ela procura homens casados, mais velhos, com dinheiro. Homens que estão vulneráveis. E ela explora isso. Patrícia foi condenada. 5 anos de prisão. Regime semiaberto. Ela tentou fazer acordo, devolver o dinheiro em troca de redução de pena. Mas não tinha dinheiro para devolver. Ela já tinha gastado tudo. Carros, roupas, viagens, sempre vivendo do próximo golpe. E dessa vez não teve próximo golpe. Quando ela foi levada, olhou para mim. Com ódio, puro ódio. Eu olhei de volta. Sem expressão. Ela perdeu. Eu ganhei. Simples assim. Hoje é janeiro de 2026. Quase 1 ano depois daquela noite no restaurante. Tenho 38 anos, sou dona de 8 farmácias, faturamento de 5 milhões de dollars por ano. Moro na mesma casa, mas agora é só minha, no meu nome. Comprei a parte de Tarcísio na divisão. Meus filhos estão comigo. Enzo tem 16 agora, Thalita tem 13. Eles viram o que o pai fez e fizeram suas escolhas. Enzo foi direto. Mãe, eu não quero ver ele. Ele te humilhou na frente de todo mundo. Que pai faz isso? Thalita é mais dura. Para mim, ele morreu naquele dia. Dói. Sei que dói. Pro Tarcísio e para eles. Mas eu não posso forçar. Eles viram. Eles decidiram. Minha mãe mora comigo agora. Dona Severina, 64 anos, finalmente descansando, sem precisar trabalhar de faxina, sem precisar se preocupar com dinheiro. Filha, seu pai ia ter tanto orgulho de você. Eu espero que sim, mãe. Você venceu. Venceu na vida. Eu não venci, mãe. Eu sobrevivi. Sobreviver já é vencer. Januária continua sendo minha melhor amiga. Meu porto seguro. Seu Amaro virou consultor de segurança das minhas farmácias. Ele monitora funcionários, previne roubos, investiga fraudes. Doutora Selma é minha advogada fixa. Qualquer coisa que eu precise, ela resolve. E Tarcísio? Tarcísio mora no apartamento de Recife. Sozinho. O mesmo apartamento que ele alugou para a amante. As 4 farmácias que ele ficou estão decadentes. Ele não sabe administrar. Nunca soube. Funcionários pedem demissão. Fornecedores cortam crédito. Clientes vão para a concorrência. Para minha concorrência. Ouvi dizer que ele tentou vender as farmácias, mas ninguém quer comprar. Estão mal administradas, endividadas, sem futuro. Ele tentou contato com os filhos várias vezes, ligações, mensagens, presentes. Eles ignoram. Dona Hilda adoeceu. Problema no coração. Ela precisa de cuidados. Parte de mim quer ir lá.
cuidar dela, porque eu prometi para o seu Heitor que ia cuidar da família. Mas outra parte lembra de 18 anos de humilhação, de desprezo, de ser chamada de empregada. Eu ainda não decidi. Talvez um dia eu perdoe, mas não hoje. Ontem estava arrumando meu escritório em casa. Achei o envelope. O envelope que levei no restaurante naquela noite. O dossiê, o acordo, as fotos, a carta. Guardei numa caixa, no alto do armário. Não sei por que guardei. Talvez para lembrar. Talvez para nunca esquecer. Lembrar do dia que me libertei. Do dia que meu marido tentou me humilhar na frente de todo mundo. E eu mostrei quem eu realmente era. Não a empregadinha que ele fez o favor de casar, mas a mulher que construiu tudo, que segurou tudo, que venceu tudo, a filha de seu expedito, o feirante de nome limpo. Às vezes, de noite me pergunto, e se eu tivesse reagido diferente? E se eu tivesse chorado no restaurante? E se eu tivesse implorado? E se eu tivesse perdoado? Eu ainda estaria com ele, sendo traída, sendo humilhada, sendo a velha chata. Até o dia que Paloma conseguisse levar tudo, e eu ficasse sem marido e sem patrimônio. Mas eu não chorei, não implorei, não perdoei. Eu planejei, esperei, executei, como meu pai me ensinou. Nome limpo vale mais que tudo. E hoje eu durmo em paz, na minha casa, com meus filhos, com minha mãe, com meu nome limpo e com meu envelope guardado. Para nunca esquecer. Se você está lendo isso e está sendo traída, escuta o que eu vou te dizer. Não confronta na emoção. Não chora na frente dele. Não implora. Junta a prova. Consulta advogado. Faz teu plano. E quando for a hora, executa. Com calma. Com frieza. Com inteligência. Porque homem que trai espera que a gente desmorone. Espera choro, gritaria, desespero. Quando a gente reage com estratégia, eles não sabem o que fazer. E quando a gente mostra que sempre soube de tudo, a cara deles não tem preço. Eu fui a empregada que virou empresária, a menina pobre que construiu o império, a esposa traída que destruiu o traidor. E se eu conseguir, você também consegue. Basta ter coragem, inteligência e um envelope bem preparado. Obrigada por assistir. Se você gostou dessa história, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo e que horas são aí. Adoro saber de onde vocês são. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Histórias de superação, de vingança, de mulheres que não aceitaram ser capacho. Até o próximo vídeo.